Sem estabelecer boas práticas de armazenamento, controle e segurança de documentos, as empresas estão sujeitas à perda de dados que podem trazer grande prejuízo para o seu negócio. Imagine, por exemplo, se um contrato com um fornecedor é extraviado e a empresa precisa acioná-lo juridicamente por algum motivo. Outra ocorrência poderia ser a perda de documentos relativos à cobrança, que dependendo do contexto pode significar a impossibilidade de identificar pendências contratuais. Nesse aspecto, a segurança jurídica e da informação são alguns dos prejuízos que esses erros podem causar. Eu sou o Adeilon e confira aqui os 5 principais erros que as empresas cometem na gestão de documentos. Um dos principais erros atualmente é a falta da cópia digital dos documentos. A digitalização é um recurso extremamente benéfico para as empresas, mas que é deixado de lado em muitos casos. Tenha em mente que cada vez mais essa iniciativa está deixando de ser uma opção para se tornar indispensável. A quantidade de dados para consulta está em crescimento exponencial e a capacidade das empresas em usá-los estrategicamente fará cada vez mais diferença no resultado obtido por elas. Mas isso é complicado se os documentos não estiverem no formato digital. Isso sem contar com os aspectos de segurança, facilidade de acesso e compartilhamento dos dados digitais. Um outro erro muito comum é um arquivamento desorganizado. Se uma empresa não mantém práticas adequadas de arquivamento, não pode esperar encontrar o que precisa com facilidade. Porém, isso é mais comum do que imaginamos, especialmente em empresas que começaram pequenas e cresceram rapidamente. A situação ocorre mais ou menos da seguinte forma. Quando a operação era pequena, cada um dos envolvidos, muitas vezes os sócios, organizavam os documentos sob sua responsabilidade, de acordo com seu próprio critério. Conforme a empresa cresce, esse modelo se mantém e um número cada vez maior de pessoas passa a precisar de acesso aos documentos, que simplesmente não estão separados por categoria, data, tipo, setor ou qualquer outro tipo de critério. Esse é um dos motivos de trabalhar com uma boa metodologia e um sistema de gestão de documentos. De modo geral, o que você precisa é estabelecer um padrão de gestão de documentos que siga as melhores práticas e, em consequência, garanta a qualidade do seu processo. Um outro erro muito comum é não adotar uma política de gestão de documentos. Segundo um estudo de uma empresa de consultoria, até 5% dos arquivos das empresas são extraviados diariamente, ou seja, 1 a cada 20 deles. Para recuperá-los ou gerá-los novamente, as organizações gastam muito com retrabalho, chegando a um gasto de até 400 horas anuais com a procura de documentos, sendo que de 10 a 12% deles não são encontrados na primeira tentativa. Claramente, a maioria desses problemas decorre da falta de uma política de gestão de documentos. É preciso definir processos, regras e um sistema de monitoramento de resultados. Um outro erro é a falta de controle de acesso. Neste tópico, podemos fazer uma comparação com o caixa de uma loja. Se todos têm acesso livre a ele, ninguém pode ser responsabilizado por um problema. O mesmo ocorre no caso de um acesso a documentos. Muito embora não se trate de encontrar os culpados, para eventuais problemas, mas a gente precisa organizar os processos e ter mais controle. Assim, práticas como compartilhamento de senhas de acesso, total falta de controle ou diferentes formas de flexibilização podem ser bastante prejudiciais ao controle efetivo na gestão de documentos. O grande desafio do controle de acesso é o de estabelecer critérios de segurança eficientes e, ao mesmo tempo, garantir a facilidade de acesso para quem precisa da informação. Nesse aspecto, também é determinante considerar a necessidade de cuidado com a privacidade. E o último erro que eu vou falar aqui é sobre uma gestão manual dos documentos. A adoção de sistemas elaborados especificamente para a gestão de documentos é uma das principais medidas para as empresas que desejam solucionar problemas de segurança. Eles protegem os dados, garantem um acesso fácil para quem precisa e evitam muitos dos erros que citamos aqui e automatizam algumas das tarefas que compõem o processo. Além disso, a gestão manual de documentos acarreta uma série de dificuldades, problemas e erros relacionados, pois está sujeito aos erros humanos com maior incidência. Dados lançados em papel não podem ser checados.
Já os eletrônicos, especialmente números como CPF, CNPJ, podem ser verificados automaticamente no momento do lançamento, até mesmo com formulários disponíveis em plataformas virtuais para evitar os erros. Outro aspecto determinante é que o volume de trabalho é muito maior quando adotamos processos manuais e quanto maior a complexidade e o tamanho da operação, maior o percentual de erros. Para finalizar, vale mencionar aqui que uma empresa que comete erros na gestão de documentos frequentemente, além de correr sérios riscos de segurança jurídica e de dados, também pode sofrer com problemas de ordem fiscal. Isso porque as instituições governamentais exigem comprovações documentais em várias situações de dúvida, seja sobre uma guia que foi paga, seja sobre um documento, se ele foi emitido, por exemplo. Então, aqui são alguns dos principais erros que vocês devem tomar cuidado na gestão dos documentos da sua empresa. Fico por aqui, até a próxima.